Segunda-feira, 9 de outubro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Em Santa Catarina, 67 municípios decretam situação de emergência em decorrência das chuvas. 2 pessoas morreram no estado. Ainda sobre as chuvas, no Paraná, 54 municípios são afetados. Mais de 1.000 pessoas estão desalojadas. Brasileiros afetados pela guerra entre Israel e Hamas serão repatriados. Balanço oficial confirma mais de 1.000 mortes. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 700 quilos de maconha. Droga estava em veículo roubado no Rio de Janeiro. Terremoto deixa mais de 2.000 mortos no Afeganistão. OMS alerta que o número de vítimas pode aumentar. Operação em Favelas mobiliza soldados no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. E você vai ver ainda. Seleção brasileira masculina de vôlei garante vaga para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Após conquista, técnico Renan Dalzotto pede saída da equipe. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela sua companhia. Agora são 8h04. Neste fim de semana, a região oeste do estado do Paraná recebeu um novo hospital, localizado no município de Toledo. O hospital, inaugurado pelo governador Ratinho Júnior, pretende atuar como uma nova referência para atendimentos especializados na região. O governador Ratinho Júnior inaugurou na última sexta-feira o novo Hospital Regional de Toledo, na região oeste do Paraná. A construção da estrutura recebeu 40 milhões de reais de investimentos do governo do estado, governo federal e da prefeitura, passando a ser uma unidade de referência para cerca de 400 mil moradores, fortalecendo a rede hospitalar da macro-região oeste. Nós estamos falando de um hospital de 80 leitos, sendo que 10 são leitos de UTI, além de ter 8 salas de cirurgia. Esse hospital vai ter capacidade de fazer até 400 cirurgias por mês, cirurgias eletivas, e acima de tudo dar um conforto, deixar mais próximo das pessoas esse atendimento. A entrega reforça a estratégia de descentralização da saúde no Paraná. Essa descentralização do atendimento e dos equipamentos de saúde foi pauta de campanha. E além desta unidade, em breve são esperadas a entrega de 12 ambulatórios médicos de especialidades em municípios de todas as regiões. O hospital ele vai ter uma vocação que atende justamente as demandas reprimidas de toda a regional de saúde, de toda a 20ª e também em alguns pontos na macro-oeste. Ele é um hospital formatado para ser um hospital de vocação cirúrgica, então os principais procedimentos que serão feitos aqui serão cirurgias eletivas, e essas cirurgias correspondem às nossas demandas, como eu falei, que são de cirurgia geral, de ortopedia de média complexidade principalmente, de ginecologia, de urologia e de cirurgia vascular. Os principais investimentos do estado, que somaram 13 milhões, foram para a aquisição de mobiliários e equipamentos e para a instalação da estrutura de climatização do hospital. Nós vamos começar as atividades no ambulatório, tá? Vamos abrir também o centro de imagens e gradativamente nós vamos abrindo os demais setores do hospital. Isso com todo um planejamento, organização, né? Existe toda uma complexidade de abrir um hospital, então nós vamos abrindo com os setores, né? E conforme as coisas forem evoluindo nas próximas semanas, aí a gente vai estar com o hospital praticamente todo funcionando. A mais nova unidade hospitalar do estado possui mais de 9.000 metros quadrados de área construída, em um terreno com 23 mil metros quadrados. Ela é composta por 79 leitos de enfermaria, pronto atendimento, ambulatório de especialidades, centro diagnóstico de imagem, setor administrativo, farmácia, laboratório de análises clínicas, 8 salas cirúrgicas, 10 consultórios e 10 leitos de unidade de terapia intensiva. Importante dizer que esse equipamento de saúde salvará vidas e fará pessoas retornarem às suas atividades, inclusive, como disse aqui o nosso secretário. Então estamos felizes, eu, junto com o governo municipal, meu vice-prefeito, deputados Perafico, Velter, Sérgio Souza, Miqueleto, em fazer o melhor
pelo povo do oeste do Paraná. A nova unidade hospitalar terá como foco o atendimento de procedimentos cirúrgicos eletivos de toda a região, o que pode ajudar na diminuição das filas. O Hospital Regional de Toledo vai atuar prioritariamente no atendimento cirúrgico das áreas de ortopedia, ginecologia, urologia, cirurgia geral e cirurgia vascular. A equipe que foi contratada está mobilizada nestas especialidades, está mobilizada também na área da ortopedia de média complexidade. Os 10 leitos de UTI vão ser retaguarda para pacientes com mais comorbidades que precisem ser submetidos ao procedimento cirúrgico. E ainda sobre o Paraná, situação de alerta no estado. 54 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. Mais de 1.200 pessoas estão desalojadas. Mais de 16 mil pessoas foram afetadas e 1.270 estão desalojadas no Paraná. As regiões Central, Sul, Centro-Sul e Campos Gerais registraram os maiores estragos no final de semana, enquanto o Oeste, que chegou a registrar um tornado, teve os maiores registros na semana passada. Nessa imagem, nesse trecho, 27 postes foram quebrados na estrada Santa Fé, em Marialva. As localidades mais afetadas já receberam apoio do Estado nos primeiros momentos de emergência. Primeiramente com a distribuição emergencial de lonas e outros socorros públicos e posteriormente com materiais de higiene, dormitório e telhas. Já foram distribuídas mais de 18 mil telhas, além de 650 kits dormitórios, 584 kits de higiene e 484 cestas básicas. E ainda nesta edição a gente atualiza as informações sobre as chuvas na região sul do país. Comunidades cariocas acordaram nesta segunda-feira com operações policiais contra o crime organizado. O Rio de Janeiro registrou diversos episódios de violência nas últimas semanas. O governo do Rio de Janeiro mobilizou nesta segunda-feira 1.000 policiais em pelo menos 3 favelas da cidade, em uma vasta operação contra o crime organizado. Pelo Twitter, autoridades afirmaram que as operações se concentraram no Complexo da Maré, na Vila Cruzeiro e na Cidade de Deus. As 3 comunidades localizadas na zona norte e oeste da cidade são consideradas Reduto do Comando Vermelho, maior organização criminosa do Rio. Nas últimas semanas, a cidade registrou diversos episódios de violência, como a execução de 3 médicos que estavam em um bar na Barra da Tijuca e que a polícia suspeita que tenham sido confundidos com milicianos. Imagens aéreas veiculadas recentemente pela TV Globo mostraram traficantes da Maré treinando táticas de guerra em um centro esportivo próximo de uma escola. Em resposta, o governo federal anunciou um plano nacional de combate às organizações criminosas, para o qual pretende investir R$900 milhões nos próximos 3 anos. E ainda nesta edição, em Santa Catarina, 67 municípios decretam situação de emergência em decorrência das chuvas. 2 pessoas morreram. Mais de 700 quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em veículo roubado no Rio de Janeiro. E depois do intervalo, Israel anuncia cerco total à faixa de Gaza. Número de mortos já passa de 1.000. Tragédia no Afeganistão. Mais de 2.000 pessoas morrem após forte terremoto no oeste do país. Aniversário premiadão Comprão. Você pode ganhar até R$600 em compras. Gire a roleta e tente multiplicar seu prêmio. Todo dia tem ganhador. E comerciante concorre a centenas de vales direto no caixa. Capa do colchão mole inteiro a vácuo a partir de R$17,79 o quilo. Óleo de soja Coamo ou leve 900 ml, R$4,59. Nescau Active Go 1,2 kg, R$15,99. Lava roupas Omo Perfect White 4 kg, R$39,99. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag R$89,90. Compre 3 unidades e com mais 1 centavo leve a 4ª. Tudo é melhor no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim?
é que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta, agora 8h13. Tragédia no Afeganistão. Mais de 2.000 pessoas morreram após o forte terremoto que atingiu o oeste do país no último sábado. A Organização Mundial de Saúde alertou que o número de vítimas deverá aumentar à medida que as operações de busca e resgate são realizadas. O terremoto de magnitude 6,3 que abalou a região de Herat, no oeste do Afeganistão, deixou mais de 2.000 mortos. A informação foi divulgada pelo governo talibã. O terremoto, que abalou regiões localizadas a 30 quilômetros da cidade de Herat, foi seguido por 8 tremores secundários. O número de mortos aumentou fortemente no domingo, já que pouco antes as autoridades divulgaram um número de vítimas de mais de 1.000. Grupos procuravam sobreviventes com paz entre os escombros das casas. A Organização Mundial da Saúde alertou que o número de vítimas deverá aumentar à medida que as operações de busca e resgate continuam. O Afeganistão sofre terremotos com frequência, especialmente na cordilheira Hindu Kush, perto da junção entre as placas tectônicas da Eurásia e da Índia. A Amazon lançou seus 2 primeiros protótipos de satélite na última sexta-feira. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O objetivo é fornecer internet a partir do espaço. 4, 3, 2, 1... We have ignition. A Amazon lançou seus 2 primeiros satélites. A missão de teste é fundamental para o desenvolvimento de sua futura constelação, chamada Projeto Kuiper, que busca fornecer internet a partir do espaço e competir com a SpaceX. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A Amazon, gigante de vendas online, fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, planeja lançar em órbita uma constelação de 3.200 satélites nos próximos 6 anos. Os 2 protótipos lançados serão retirados de órbita e vão se desintegrar na atmosfera terrestre ao final da missão. O foguete ULA deve implantar os satélites em até 500 quilômetros de altitude. Em seguida, serão realizados testes de contato com a Terra e a revisão dos instrumentos. Os primeiros satélites operacionais do projeto Kuiper serão lançados no início de 2024, segundo a Amazon, que espera realizar os primeiros testes com clientes no final do próximo ano. Israelenses e palestinos vivem momentos de horror desde que o Hamas lançou um ataque sem precedente contra o Estado hebreu. Nesta segunda-feira, o balanço de mortos já passou de 1.200 e milhares de pessoas ficaram feridas dos 2 lados do conflito. Civis dos 2 lados do conflito entre Israel e o movimento islâmico Hamas vivem momentos de horror. A situação, sempre tensa na região, se agravou desde sábado, quando o grupo que controla a faixa de Gaza lançou uma operação sem precedentes. Digo que foi muito assustador. Na verdade, foi a noite mais assustadora da minha vida. Estava com alguns turistas europeus nos escondendo embaixo de uma escada quando o míssil caiu. Foi muito difícil. Israel anunciou nesta segunda-feira ter ordenado um cerco total à faixa de Gaza em resposta aos ataques do Hamas. Uma escola gerida pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, onde muitas pessoas buscavam abrigo, foi atingida pelos bombardeios. هذه المدرسة تعرضت إلى إصابة مباشرة لحسن الحظ.
Esta escola foi alvo de ataque direto. Felizmente, nenhuma das 250 pessoas deslocadas que procuravam refúgio ficou ferida. Mas isso realça o perigo do ambiente na agência e até nas escolas-abrigo. Significa que tudo em Gaza está em risco. Não há lugar seguro em Gaza. O balanço em Gaza foi atualizado nesta segunda-feira para mais de 500 mortos. Já Israel relatou mais de 700 mortes desde o início dos ataques. Muitos países como Tailândia, Nepal, Ucrânia e França confirmaram a morte de seus cidadãos no conflito. Os Estados Unidos relataram a morte de 9 americanos. Um brasileiro ficou ferido e pelo menos 3 estão desaparecidos. E de acordo com a Força Aérea Brasileira, o governo federal tem pelo menos 6 aviões prontos para repatriar os brasileiros que desejarem sair da região de conflito entre Israel e Hamas. Segundo informações da Agência Brasil, um avião da Força Aérea Brasileira decolou de Natal com destino a Roma, na Itália, para repatriar os brasileiros que tentam sair da Palestina ou de Israel devido ao conflito iniciado no fim de semana. A expectativa da FAB é que o avião pouse em Tel Aviv ainda nesta terça-feira para a primeira repatriação de brasileiros. O governo reservou 6 aeronaves para a operação. Por hora é isso, nós estamos então com em torno de 6 aeronaves prontas para essa missão, aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, porque estamos levando também equipes de médicos, psicólogos para cooperar nesse translado, e essas coordenações estão sendo feitas para que nós possamos trazer todos os nossos brasileiros que estão na região, aqueles que logicamente desejarem. Importante dizer que vários também já estão se colocando em aeronaves comerciais, buscando a saída para uma remoção para países mais próximos. O Ministério das Relações Exteriores estima 14 mil brasileiros que residem em Israel e 6 mil nos territórios palestinos, a grande maioria fora da área afetada pelos ataques. E você vai ver depois do intervalo. Chuvas causam estragos em Santa Catarina. Mais de 60 municípios decretam situação de emergência. Brasil carimba passaporte para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Após conquista, técnico Renan Dalzotto pede demissão. E tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Voltamos já. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o 3º melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal, vem viver essa experiência com a gente. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora 8h21. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste domingo mais de 700 quilos de maconha na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A droga estava em um carro roubado. O Renegade, com registro no Rio de Janeiro, transitava com placas clonadas. O veículo seguia pela rodovia SC 407 em direção à BR-101 em Biguaçu, onde a abordagem foi realizada. Dentro do carro, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha que ocupavam o porta-malas e o banco de trás. 747 quilos da droga foram encontrados. Durante a abordagem, o condutor de origem paraguaia tentou fugir, mas colidiu com outro veículo e foi detido pelos policiais. Ele foi conduzido à delegacia de polícia e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo. E em Joinville, no norte catarinense, um homem foi flagrado transportando animais silvestres sem autorização. O automóvel foi flagrado pelos policiais com 28 filhotes de papagaio e uma arara vermelha.
Os animais estavam em gaiolas plásticas e caixas de isopor. O motorista de 29 anos não revelou onde pegou e para onde levaria os animais. Ele já tem passagens policiais por esse mesmo delito. O homem foi levado à delegacia de polícia em Joinville, onde vai responder mais uma vez pelo crime ambiental de apanhar e transportar espécies da flora silvestre. Os pássaros ficaram aos cuidados da Polícia Militar Ambiental para posterior reintegração à natureza. E os dados do governo federal de janeiro a agosto deste ano não são nada animadores. O déficit chega a quase 80 bilhões de reais. Esse é o maior déficit desde 2020, início da pandemia, quando os gastos foram maiores em razão da emergência em saúde pública. O que falar sobre esse resultado, hein? O assunto é política, o assunto é com Tiago Pereira. Tiago, boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Sem surpresa, a gente já vinha falando sobre isso. Opa, acho que estamos sem áudio. Temos áudio? Ah, beleza. Boa noite, André. Então, a nossa audiência qualificada, obrigado pela companhia de todos. É sem novidade, a gente já vinha falando aqui vários momentos sobre esse risco, né, de aumentar a máquina pública e a gente ter dificuldade, ou seja, gastar mais do que se arrecada. E a gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso a partir de agora. Esse déficit no governo federal ultrapassa 100 bilhões de reais. Estados e municípios tiveram superávit de 23,5 bilhões e as estatais déficit de 1,5 bilhão de reais. Portanto, só o governo federal, nessa fatia, são mais de 100 bi. É um resultado que assusta com apenas 8 meses de governo, pensando que Lula e a sua equipe não moveram uma palha para reduzir os gastos do governo. Pelo contrário, criaram mais um ministério, como a gente falou aqui, aumentando o custo Brasil. Em pensar que recebeu o país com superávit de 50 bi, ficamos com a reflexão de quanto estavam ávidos em torrar o meu, o seu, o nosso dinheiro. É um sofá de 65 mil reais, plano de saúde para o STF por 76 bilhões de reais, 100 milhões em publicidade para a Itaipu, contrato milionário com empresa de apenas um funcionário, viagens ao exterior com os hotéis de luxo, os melhores, além de jantares milionários para toda a equipe. Ou seja, poupar, essa gente não sabe, nunca viu, só ouve falar dos pobres brasileiros que fazem isso diariamente para no final do mês, quem sabe, né, sobrar algum trocadinho no bolso. A responsabilidade fiscal deste governo, portanto, esse governo de plantão que está em Brasília, será o grande desafio, pois pelo andar da carruagem, ventos sopram na direção contrária do Brasil que prometeram. Picanha, pelo jeito, só lá no Palácio do Planalto. Pois é, Tiago, a coisa está complicada. E essa situação aí, essa ação policial anunciada para o Rio de Janeiro, vai ter algum benefício para a população? O que você nos fala a respeito? Vocês mostraram ali com dados, informações, né? O jornalismo, a neutralidade que o jornalismo pede, e agora eu vou opinar sobre esse fato. A gente não deve ter notícias positivas sobre isso. O Rio de Janeiro vive mais uma crise, além da já tradicional corrupção, né? Vários ex-governadores presos, a segurança pública, grande dificuldade do Estado e da cidade do Rio. Tem os dias, portanto, contados, prestes a entrar em erupção, como se fosse um vulcão, frente às grandes dificuldades do Estado em combater o crime organizado. Vale lembrar que a intervenção militar, que atuou até 2018, foi suspensa, ou melhor, extinta, a pedido do PSOL, medida atendida pelo Supremo. Na época, o partido de extrema esquerda alegou que não havia um motivo para que a ação fosse realizada nas comunidades tomadas pelo crime organizado. Ora, se essa ação não fosse para coibir, reduzir a criminalidade e represar o crime e toda a sua cadeia, eu não sei o que é ação de repressão.
Além disso, os dados mostram que os crimes reduziram e a população se sentia mais segura. Isso naquela época. Mais segura a população de bem, claro. Agora, em 2023, 5 anos depois, os dados só aumentam. Foi preciso 3 médicos brancos serem covardemente mortos e um outro ficar ferido e gravemente no hospital por dezenas de tiros para que as autoridades se mexessem. Comparado a 2022, os homicídios no Rio de Janeiro cresceram 17,13%. Só em março, para vocês terem uma ideia, foram 343 mortes violentas, a maioria em decorrência das ações do crime organizado, a gente sabe. Ou seja, são 10 mortes por dia. Isso quer dizer que na quinta-feira passada, além dos 3 médicos, mais 7 pessoas perderam a vida por irresponsabilidade do Estado, da cidade do Rio de Janeiro e do governo federal. Além disso, o vídeo de presidiários treinando em uma penitenciária é a prova real de que a segurança pública no Estado faliu, minha gente. Afinal, nem Secretaria de Segurança o Estado tem mais, ela foi extinta. Para piorar a situação, a própria população não acredita mais na polícia e se vê desamparada frente ao ineficiente governo estadual e silencioso governo federal, que parece ter medo em atuar contra o crime organizado. Cidade do Rio, né? Uma pena situação como essa, cidade maravilhosa, maravilhosa somente na beleza natural, porque nas outras situações, na população do Rio de Janeiro sofre covardemente por ações ineficazes de segurança pública. Os dados estão aí aumentando a criminalidade no Rio de Janeiro. Cada vez mais é essa impressão que a gente tem, né? Infelizmente. A gente queria ter notícias positivas do Rio, né? Trazer segurança, né? Várias vidas ceifadas, né? Pais de família, né? Médicos, né? Que salvam vidas. É lamentável tudo isso que a gente noticia pelo Rio de Janeiro. É muito triste. Obrigada, Tiago, e até a próxima. Obrigado, boa noite. A gente se vê na quarta-feira. Até lá, então. Agora nós vamos com esporte para você. A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu vaga para as Olimpíadas de Paris no ano que vem, após vencer a Itália neste domingo por 3-2. Que sofrimento, hein? Mas deu tudo certo. Depois de um início ruim no pré-olímpico, o Brasil reagiu e no embalo de um maracanãzinho lotado, venceu um de seus maiores rivais com parciais 25-23, 23-25, 15-25, 25-17 e 15-11 e carimbou assim o passaporte rumo a Paris. Após a partida, o técnico Renan Dalzotto anunciou a sua saída do comando da seleção. Agora, a Confederação Brasileira de Vôlei busca um substituto para o ex-técnico. Um dos possíveis nomes para o comando do Brasil é Bernardinho, que deixou a seleção no ano de 2017 para a entrada de Dalzotto. E o que a maior torcida de futebol do país estava esperando aconteceu. O Flamengo fechou acordo com o técnico Tite, ex-treinador da seleção brasileira, nas 2 últimas Copas do Mundo. O contrato é até dezembro do ano que vem e inicia o trabalho no rubro-negro a partir de amanhã, podendo aproveitar a data FIFA para então treinar a equipe nesta reta final do Brasileirão. Ele é o 3º comandante do time neste ano. Bem-vindo, Tite, à torcida rubro-negra. E a maternidade é um assunto do qual muitos esportistas e muitas desportistas ainda se esquivam. A esgrimista chilena Analia Fernandes, ao contrário do que pensava, nunca se sentiu tão forte e ágil como depois de dar à luz. Analia Fernandes conseguiu conciliar a carreira esportiva com a maternidade. A esgrimista aproveitou a pausa das competições durante a pandemia para engravidar em 2021 e afirma que está na melhor forma para competir nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que começam em 20 de outubro.
Levei tanto tempo para voltar que não engravidaria novamente para passar por todo o processo de novo. Agora sinto que estou na minha melhor forma, no meu melhor momento esportivo. Então quero aproveitar esse plus que talvez a maternidade tenha me dado. Muitas atletas evitam ou adiam a gravidez por um medo de uma baixa no rendimento atlético, uma pausa prolongada nos treinos ou até a perda de patrocinadores. Fernandes leva o filho de 2 anos a alguns treinamentos. As atletas chilenas de alto rendimento não perdem as bolsas se ficarem grávidas, mas não recebem nenhum apoio adicional. As contribuições variam de R$ 2.400 a R$ 17.000 por mês, dependendo das conquistas esportivas. Para a maioria delas, não é suficiente para pagar a creche. Eu faço tudo pelo meu filho porque esse é meu trabalho. Eu sou paga para treinar, para competir. Então, se eu parar de fazer isso, meu filho não come. Então, isso é que me deu força para dizer: eu tenho que ser a melhor, eu tenho que treinar mais, eu tenho que competir, eu tenho que dar tudo. Essa é a minha maior força. Ele me dá força. Ele me dá a força. A ginasta chilena Macarena Pinto também viu a maternidade como um renascimento para a carreira. A primeira gravidez em 2017 e uma lesão no pé significaram para ela uma longa pausa no esporte. Mas com a segunda filha, ela parou de treinar apenas por 3 meses devido a uma cesariana. O esforço foi recompensado nos Jogos Sul-Americanos de Assunção em 2022. A atleta ganhou a medalha de ouro no salto, o maior sucesso da carreira até agora. E foi como uma fonte de orgulho poder mostrar que você pode realizar coisas como mãe, que você não precisa necessariamente se aposentar e que, obviamente, custa muito, mas com esforço, apoio e sacrifícios, tanto de você quanto de sua família, você pode alcançar objetivos que ainda não foram alcançados. Conseguir metas que aún quizás no se han logrado. Como muitas outras mães esportivas, Macarena concilia os longos dias de treino cuidando dos filhos. Ela afirma que mantém o foco no sonho de competir nos próximos Jogos Olímpicos em Paris 2024. E o governo de Santa Catarina realizou hoje uma coletiva de imprensa para divulgar as ações após as fortes chuvas no estado, que ocorreram durante todo o fim de semana. As fortes chuvas causaram alagamentos, deslizamentos e prejuízos em praticamente todo o estado de Santa Catarina. Diversas rodovias pelo estado ainda estão interditadas. Ao todo, 2 pessoas morreram. Em Tubarão, no rio que corta a cidade, foi encontrado o corpo de um homem que já estava desaparecido há mais de 3 meses. Em coletiva de imprensa realizada hoje pela Defesa Civil de Santa Catarina e o comando do Corpo de Bombeiros do Estado, foi abordadas ações realizadas neste final de semana para prevenir e solucionar problemas causados pelo grande acúmulo de água, sendo a região mais afetada o Alto Vale do Itajaí. A coordenação de monitoramento também passou um panorama atual dos rios que estão sendo acompanhados pelo órgão. No momento, ali no Uruguai, no Rio Uruguai, o nível já está baixando. Ele chegou ali um pouco mais do que 11 metros, 11,68, já está baixando. No Vale do Itajaí, nós também estamos com rios em instabilidade ou já em recessão. Em Blumenau, o nível já está baixando também. Rio do Sul atingiu estabilidade e está tendendo ao declínio. Os rios ali no Rio Itajaí do Oeste são as áreas que mais preocupam no momento, que continuam subindo, principalmente Itaió, Rio do Oeste e Laurentino. No Planalto Norte, Rio Negrinho continua subindo, o rio também, estabilidade, mas subindo lentamente. E demais regiões já numa condição bem mais confortável. O Estado reagiu, e reagiu bem. E isso garantiu essa tranquilidade, que infelizmente tivemos 2 óbitos que foram exatamente relacionados com o evento, mas de certa forma poderiam ter sido evitados se aquelas recomendações clássicas. Até o momento, 67 municípios decretaram emergência em decorrência das chuvas. Também foram registrados ocorrências em 132 cidades do estado. O balanço geral até aqui, no término do segundo período, é de que foi extremamente positivo, graças a que palavra? A antecipação. E também outro ponto, a resiliência do povo catarinense, que é fundamental diante do comportamento dos desastres. As barragens cumpriram plenamente o seu potencial de mitigar as cheias no Vale do Itajaí. A barragem de Itaió e Tuporanga chegaram a verter mais de 120% da sua capacidade, isso mostrando aí uma reservação
inclusive adicional do seu volume normal, que seria sem o vertimento, e isso com certeza mitigou os impactos das cheias no Vale do Itajaí. Entre segunda e terça, a previsão é que a situação se amenize. Já quarta-feira está prevista a chegada de uma frente fria por todo o estado, principalmente nas regiões Oeste, Planalto Norte, parte Norte do Planalto Sul, Vale do Itajaí, Litoral Norte e Grande Florianópolis. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de rajadas de vento, chuvas intensas acompanhadas de raios e granizo. Esperamos aí volumes de chuva que podem ser entre 60 a 80 milímetros, com pontuais acima desses valores aí, pontualmente acima de 100 milímetros. Então, é um volume considerável de chuva, considerando já as condições das bacias que estão bastante saturadas. Então, bastante atenção para os próximos dias. Nós recomendamos que, principalmente na região do Vale do Itajaí, se mantenham as mobilizações dos abrigos, enfim, para que a gente possa operar aí com bastante tranquilidade aí nos próximos dias, mas ainda com bastante cautela. Depois, nas outras semanas, a gente espera um período mais calmo, com chuvas mais localizadas, mas a gente não enxerga aí um sistema de chuva carregada e persistente aqui pelo menos nas próximas 2 semanas. Desde os primeiros avisos da Defesa Civil de Santa Catarina, no início da semana passada, todas as equipes do Corpo de Bombeiros estavam de sobreaviso ou já de prontidão. Na primeira onda dos temporais, os atendimentos se concentraram nas regiões Sul e Planalto Sul, apesar das previsões demonstrarem que até quarta-feira as chuvas devem dar uma trégua. As operações permanecem, principalmente em Taió, Rio do Sul e Rio do Oeste. Nesta madrugada, nós tivemos um pico de demanda das nossas equipes para o município de Taió. Na noite de ontem, nós deslocamos efetivo de reforço, oriundos de Lages e do oeste de Santa Catarina. Nesta manhã, encaminhamos uma segunda aeronave que ficou posicionada em Taió para fazer inicialmente o resgate de pessoas que estavam ilhadas, principalmente aquelas que foram surpreendidas durante a madrugada por estarem, a maioria delas, no segundo pavimento de suas residências, e todas as nossas equipes trabalharam exaustivamente durante toda essa madrugada de domingo para segunda-feira, fazendo a retirada dessas pessoas que estavam em situação de risco. Ainda sobre as chuvas, em Garopaba também foi realizada uma coletiva de imprensa para divulgar os resultados das fortes chuvas no município. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Vini, as chuvas foram intensas? Boa noite. Olá, Andréia. Boa noite. Em Garopaba, dos 2 pontos de monitoramento pluviométricos que estão ativos, o que teve maior registro foi em Areias de Palhocinha. 81 milímetros em metros quadrados. Isso em 36 horas, números dentro do esperado. E nada fora do comum. Para se ter uma ideia, no último ano, este mesmo ponto já registrou 171 milímetros. No entanto, mesmo assim, estas fortes chuvas deixaram pelo menos 7 famílias fora de casa nos bairros Siriú, Ambrósio e Grama, pois o local onde elas moram apresentavam riscos. Todas elas, no momento, estão em casas de familiares. Além disso, também foram registrados deslizamentos em algumas vias da cidade. No centro, Macacu, Areias de Palhocinha e Ressacada, algumas partes da estrada foram interditadas pelo acúmulo de água na via. Algumas delas também cederam e criaram buracos na estrada. Segundo o Grupo de Ações Coordenadas, a abertura da barra foi um fator importante para evitar mais alagamentos na cidade. Vamos agora escutar o Rafael, que lidera o grupo do GRAC, e o prefeito de Garopaba, Júnior Abreu, que falaram sobre o assunto hoje na coletiva de imprensa. Quando entramos no governo, a gente fez a limpeza dos valos e estamos respondendo até hoje, que é uma questão de segurança. Nessas chuvas a gente conseguiu abrir as lagoas, tanto ali da Siriú, da Barra, do Capão e a da Gamboa para o fluxo de água. O que acontece enquanto os valos não estão abertos, a tendência é que as águas fiquem nesses locais, dificultando a ida até a lagoa. Então a gente acredita, Rafael, que até quarta, quinta-feira tudo se regularize. Toda vez que a gente vai fazer as limpezas de vala para os controles das cheias, a gente recebe uma enxurrada de denúncia, seja por Ministério Público Federal ou Ministério Público de Santa Catarina. O nosso trabalho sempre foi focado na prevenção, tá?
E cada cidadão que faz uma denúncia desse tipo, ele está agindo contra a própria vida, porque isso envolve a segurança de todos. Vocês estão aqui hoje porque desde quinta-feira 25 pessoas dedicaram o seu tempo e a sua vida para tentar restabelecer a normalidade. Lembrando que a previsão do tempo é que quarta-feira as chuvas retornem. As recomendações permanecem as mesmas. Em caso de emergência, procurar a Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros da cidade. São essas as informações, Andréia. Eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Vinícius. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.